Graças e paz, irmãos. Estamos mais uma vez aqui com a graça de Deus, dando seguimento à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, em especial, estamos terminando o livro de Números e iniciando o livro de Deuteronômio. Então, queremos agradecer a Deus por já havermos caminhado por 4 livros das Escrituras e, se Deus assim o permitir, nós chegaremos no final do ano lendo os últimos capítulos de Apocalipse. Então, eu convido você, nesse dia, no horário que for mais cabível para você, lê comigo as Escrituras. Pegue a sua Bíblia, abra em Deuteronômio ou em Números capítulo 35 e vamos começar a ler. Está escrito: E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão essas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades, que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados. Da banda do sul, 2000 côvados, e da banda do ocidente, 2000 côvados, e da banda do norte, 2000 côvados, e a cidade no meio. Isso terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio para estas 6 cidades para os filhos. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que feria alguma alma por erro. Porém, se ferir com instrumento de ferro, e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com pedra a mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se o ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio, ou com intento lançar contra ela alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida é, o vingador de sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e entre o vingador de sangue segundo essas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém,
Se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme ao dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito com os no meio dos filhos de Israel. Chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeça dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou dar essa terra ao meu senhor por sorte, em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu, os filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com que se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo dos nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel, se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. E assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofade, pois Macla, Tisra, Rogla e Milca e Noa, filhas de Zelofade, se casaram com os filhos dos seus tios, das famílias dos de Manassés, filho de José, elas foram mulheres. Assim a sua herança ficou à tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Deuteronômio capítulo 1. Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, na planície, defronte do mar de Sulfi, entre Parã e Tofel, e Labã e Azerote, e Dizabe, 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. E sucedeu que, no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, da além do Jordão, da terra de Moabe, começou Moisés a declarar essa lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assais haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus,
e a todos os seus vizinhos, a planície, a montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. E eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua semente depois dele. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo, eu só não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. O Senhor Deus dos vossos pais aumente como sois ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu só as vossas moléstias, e as vossas cargas, e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então vós me respondestes e dissestes, bom é de fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei os vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vós, entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, entre o estrangeiro e o que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havias de fazer. Então partimos de Horeb e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis aqui o Senhor teu Deus te deu essa terra diante de ti. Sobe e possuía, como te falou o Senhor Deus dos teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem resposta, por que caminho devemos subir a lá e a que cidade devemos ir. Pareceu, pois, bem esse negócio, de sorte que eu de vós tomei 12 homens, de cada tribo 1, e foram e subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol, e a espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes, porquanto o Senhor nos aborrece, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é esse povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele por vós pelejará, conforme a tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho que andaste, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, também tu lá entrarás, Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ele ali entrará,
esforça-o, porque ele fará herdar a Israel, e vossos meninos, de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, eles ali entrarão, e a eles darei, e eles a possuirão. Porém vós, virai-vos, e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus, e armaste-vos, pois vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandato do Senhor, e vos ensoberbeceste, e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Tornando, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a sua voz, a vossa voz, nem vos escutou. Assim, em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Então, hoje terminamos a nossa leitura das Escrituras. Amanhã estaremos lendo o capítulo 2, 3 e 4 de Deuteronômio. Então, meu desejo é que você esteja perseverante e continue nessa jornada até que cheguemos ao fim do ano, terminando a leitura de toda a Escritura. Que Deus te abençoe nesse dia.